No outono, a peste negra havia chegado do Extremo Oriente e assolava a Sicília, deixando um rastro de pânico e morte. Era um desastre sem precedentes, como se Deus tivesse abandonado seus filhos. Em Veneza, Aguimé, o servo judeu de um senhor suíço, encontrou tudo o que seu amo desejava: açafrão, canela, sedas e peles. E algo mais. Pois, naquele ano, navios mercantes do Oriente chegaram trazendo um carregamento mortal. O cronista italiano do século XIV, Gabriele de Mussis, registra o horror dos marinheiros que, sem querer, trouxeram para casa a catástrofe oriental. Para nossa angústia, carregamos os dardos da morte. Espalhamos veneno de nossos lábios mesmo ao falar. Of course, they didn't have any idea that the plague was spread by a bacterium, by a microscopic organism that can't be seen by the naked eye. But they did have a sense and a knowledge that the plague could be spread from person to person. À medida em que Aguimé voltava para Genebra, o mundo atrás dele desmoronava. Os venezianos morriam a uma assustadora média de 600 por dia. Em janeiro de 1348, a peste entrou na França através de navios mercantes em Marsella. Ela velejou até a Espanha. Em Barcelona, 60% da população pereceu. You could imagine a person, let's say a sailor, working in the dock area, being bitten by an infectious flea. They would get on their ship, and then they could travel on their ship. And they wouldn't become sick for, again, 2 to 6 days. So there's the potential for people to move around, move from one area to another before becoming ill. Of course, this same ship may have rats with infectious rat fleas, and then when the ship reaches a port, those rats and their fleas can get off and spread the disease as well. No começo da primavera, a peste negra navegou até a embocadura do rio Reno para Avignon, onde o Papa residia. Vignerin, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Doctor, não ter para mim a proteger. Embora Guy de Chauliac o instasse a fugir, Clemente VI recusou-se a deixar seu palácio. Em agosto de 1348, a peste alcançou Paris. Metade de sua população morreria. Quando ela desembarcou em Bordeaux, a princesa Joana da Inglaterra chegava de sua viagem por mar. Ela descansaria na propriedade da sua família antes de prosseguir rumo a Castela e ao seu príncipe. Joana era talvez a mulher mais protegida na Europa. Mas arqueiros e muralhas não podiam defendê-la contra um inimigo invisível. Não, não, não! Vous ne pouvez pas passer ici! Non! C'est trop dangereux pour la princesse! Como um fantasma, a pestilência atacava a esmo, dizimando uma família, um bairro, uma cidade inteira. Antes de colher destruição, ela semeava o terror. There was nothing they could do. And it's that sense of facing an event over which you have absolutely no power that makes it such a dramatic event in human history. I've often tried to imagine what it must have felt like to hear that in the town across the mountains, 75% of the people had just died. And they did hear, they received letters before the plague came. They knew the plague was coming in many places. So they had time to think about what's going to happen when it gets here. And I can't really imagine a scarier thought. Consumidos pelo medo, muitos nobres fugiram das cidades, abandonando os menos afortunados à própria sorte. What we see
in literature are these cowardly figures, the rich who are going into the countryside and who are there frightened by their own mortality. So who's left behind? Who is back in town suffering but the poor and those who are unable to do what the rich can? Na Inglaterra, Eduardo III e seu filho mais velho retiraram-se para uma propriedade rural, trancando os portões atrás deles. Mas a atmosfera salubre não parecia proteger os servos que trabalhavam na lavoura. Eles morriam como moscas, nos campos, nas estradas e em suas cabanas miseráveis. People lived in extreme poverty, and they lived in huts with thatched roofs. They had livestock living in very close association with them. They had dirt floors to the huts. The living conditions were absolutely filthy. The types of environments where you'd expect rats and rat fleas to proliferate and do quite well. Quando as condições pioraram, a igreja também pareceu desertar seu rebanho. Temendo contaminação, alguns sacerdotes negavam extrema unção aos mortos. Para as pessoas medievais, morrer sem extrema-unção era pior do que a própria morte. Mas com o aumento da mortalidade e do número de padres contaminados pela peste, o bispo de Bath fez uma sugestão espantosa. Se estiverem à beira da morte e não puderem recorrer aos serviços de um padre, devem confessar-se uns com os outros, com um leigo, ou, se nenhum homem estiver presente, até com uma mulher. Nesses dias sombrios, a autopreservação sobrepujava o heroísmo. Nem laços de família podiam manter próximos os saudáveis e os enfermos, como atestou um dos grandes autores da época, Giovanni Boccaccio. Parentes eram tratados como cães. Jogavam-lhes comida e água ao lado da cama, depois fugiam da casa. One person would get sick first, the family might start to take care of them, maybe friends would come and help, but then others in the family would get sick, and you can imagine that very quickly people would abandon any attempt to help each other. When you have every third person dying, this of course is going to affect people's outlook and mentality. One of the responses would be fear. Am I going to be next? Is the plague going to strike me? Can I get the plague even from my father, my brother, my sister? A falta de compaixão estarreceu o cronista de Siena, Agnolo di Tura. As pessoas abandonavam filhos, maridos, irmãos, pois essa doença parecia atacar por meio do alento e da visão, e todos morriam. The death rates were so high that basically people's faith was shocked or rocked to the core. Many of the teachings they'd been given by the church didn't seem to give them any comfort or seem to be applicable to the situation. Everyone was dying. It didn't seem to make any sense. A estrutura da sociedade fora abalada e ninguém parecia saber como reconstruí-la. This was God's vengeance on humans for their wickedness and sin. What better way to respond to that than by an extraordinary penance that would take away that sin? Tomados de horror, homens tornaram-se fanáticos religiosos, açoitando a si próprios em uma brutal imitação do sofrimento de Cristo. Seu fanatismo levaria o povo à histeria, à perseguição e ao assassinato. Em 1348, a peste negra viajou da Sicília para a Inglaterra em navios mercantes sobre as costas de ratos.
Ela já havia ceifado milhões de vidas. Em cada aldeia, em cada fazenda, os cadáveres amontoavam-se, criando uma nova crise. O que fazer com os mortos? If you lose 10% of 95,000 people, think about that. That's 10,000 people. How do you bury 10,000 people that have been lost in a very short period of time? Where do you find the people to take them? Where do you find the people? Where do you find the carts to take them? The only people who were willing to carry away the dead were these very rustic, uncouth men or women who came down from the mountains or from the surrounding countryside, who were willing for very high fees to take away the dead and have contact with the dead. The smells must have been very difficult, and people tried to accommodate that by having fires and, having sweet smells around. They tried to cover up the smell of death, but you can only go so far with that. No verão de 1348, era preciso cavar 300 sepulturas por dia em Londres. A situação era pior em Avignon. Em um período de 6 semanas, 11.000 pessoas foram enterradas no mesmo cemitério. O Papa benzeu o rio Reno. Inúmeros cadáveres foram consignados a uma sepultura de água. Mas até isso era preferível ao enterro coletivo italiano. They were laid like layers of a lasagna. They would put the bottom layer, sprinkle a little dirt, a second layer, sprinkle a little dirt, third layer, sprinkle dirt. Em Siena, na Itália, a mortandade foi inimaginável. Metade da população pereceu. Um cidadão de Siena, Agnolo di Tura, entoou um lamento que nada perdeu de sua pungência em 6 séculos e meio. Em muitos lugares, grandes fossos foram cavados e repletos com a multidão de mortos. E uma vez cheios, mais fossos eram cavados. Eu, Agnolo di Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E tantos morreram que todos acreditavam ser o fim do mundo. A despeito do risco pessoal, alguns corações valentes aguentaram firme e enfrentaram a crise avassaladora. Muitos médicos haviam deixado de atender pacientes para salvar as próprias vidas, mas não Guy de Chauliac. I think there was not just bravery, but a certain scientific curiosity there. He wanted to see what this great blazing demon was and how it worked. Guy de Chauliac seems to do what a more modern medical practitioner would do, which is he doesn't understand the disease, so he takes part in helping individuals with the disease until he gets it, and then he writes about it. Em seu notável diário, o cuidadoso cirurgião catalogou todos os sintomas da doença, discriminando quais os tratamentos mais eficazes. No verão de 1348, Guy de Chauliac prescreveu fogo como preventivo para o Papa Clemente VI. 4 grandes bacias de óleo e madeira com fogo aceso foram dispostas em cada lado do trono papal, uma fortaleza de chamas contra as investidas da peste. It gives us this image of the Pope running from society, so to speak, sequestered in an interior room that is now blazing hot with fires built up around him. Clemens formed his own hell, if you will, in order to keep out of plagues region. And if your dominant medical theory of disease causation is the miasmas and the bad vapours in the air, then if the smoke given off by the fire has a purifying effect, then clearly that makes